Olá, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 dicas como começar esse ano de 2021 com tudo na reforma de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Então a gente primeiro vamos começar esse ano já falando com a palavrinha mágica, a palavra que a gente tem que estar de olho nela e a gente absorver bem, que é comprometimento. Então esse ano vou trabalhar com reformas de bonecas, estou comprometida com isso. Então a primeira coisa é, eu vou fazer, depois a gente vai ver como que a gente vai fazer. E outra coisa, se você já trabalha com reformas de bonecas, você já tem um resultado. Se ele não tá tão bom, então vamos fazer diferente. Alguma coisa tá faltando para que os seus resultados sejam melhores. E se os resultados já são bons, a gente vai procurar acrescentar algo a mais. Já tenho aquilo que deu certo, já estou conhecendo o caminho, já coloquei a mão na maçaneta da porta do sucesso, mas agora resta que a gente, então, coloque alguma coisa a mais, uma novidade a mais, que a gente reflita mais sobre isso. E essas 3 dicas estão exatamente vinculadas a isso. É aquilo que eu vou usar para mim esse ano que eu quero compartilhar com vocês. E o outro é que se por acaso você já trabalha com alguma outra área das artes manuais e você vai fazer uma transição, você vai trabalhar junto, que você também perceba que é necessário que você tenha um tempo para essa mudança, para essa transição, porque os seus clientes que você já tem, eles são potencialmente clientes também da reforma de bonecas. Então conhecer que existe um mundo muito grande, vasto, cheio de bonecas para serem reformadas, pessoas que têm essa necessidade da reforma de bonecas, você precisa conhecer alguém que faça isso profissionalmente, que conheça as técnicas, que tenha um antes e depois, que já esteja engajado nisso, ou que esteja começando e que tenha todo esse comprometimento, que esteja preparado, esteja afim, comprometido a esse como. Então, eu quero fazer, eu quero ter bons resultados, ou melhores ainda, e eu vou fazer uma transição, ou vou levar as duas coisas juntos para quem já trabalha com artes manuais. E agora a gente vai falar então nessas 3 dicas como fazer isso. Então vamos lá, são 3 coisas e a gente vai mostrando na tela escrito cada uma delas. O importante é a gente ter noção de que isso é um tripé, é uma sustentação para o nosso negócio, e ele não serve só para o ano de 2021, a gente tem que estar sempre atento, dando uma revisitada, dando uma olhada, seguir isso porque ele vale sempre. E a gente tem a flexibilidade que apareceu uma coisa nova, a gente insere aí. Então hoje, para a gente começar o ano, para a gente ter esse olhar sobre essas 3 coisas, que elas não são hierárquicas, uma não é maior que a outra, as 3 estão juntas. Então elas são mesmo a sustentação do nosso negócio, que é primeiro a salvadora de bonecas, que é você, que é o seu trabalho. Quais são as características que você precisa implementar aí, tá mais comprometida, você colocar isso mais à mostra, você deixar isso bem claro para os seus clientes e aí sim a gente fazer essa sustentação. O segundo é o próprio cliente. O que detalhezinhos a partir desse ano eu vou estar reparando nesses clientes e eu vou proporcionar e ter no meu interrelacionamento com esses clientes para que as coisas vão cada vez mais melhorando. Clientes. E também a gente tem que estar de olho nessa nossa veia empreendedora, porque essas 3 coisas têm que estar junto. É o valor, não só daquilo que a gente vem sempre falando, o valor, a importância que tem a boneca, a história dessa boneca, mas também em relação a preço. O que é que vai fazer com que isso realmente seja um negócio? Então, pensando a gente como salvadora de bonecas. Então, é a pessoa que está ali, que executa o trabalho, tendo você ou não um ajudante. Então, primeira coisa, apareça. Aí eu falo muito das redes sociais e que você precisa aparecer o seu rosto, que você precisa aparecer como essa personagem que faz toda essa transformação no trabalho que chega até você. E se apareça nas suas redes sociais, não é só o produto, né? Porque a gente vê, nossa, tem alguém ali, tô vendo a mão de alguém, mas que tenha você que fale também, não só do conteúdo, não só do antes e do depois, mas que você, como salvadora de bonecas, mostre o seu ideal de trabalho. Várias outras vezes eu venho falando dos 5 tópicos de vendas, né? Então, quando a gente pensa sobre vendas e a gente vai seguindo isso, o primeiro, a utilidade que tem o trabalho que você apresenta, qual é a função que ele tem para pessoa, por que esse cliente te procura, né? Qual é a sua história? Por que você começou a fazer isso? O que é que isso reflete na sua vida? O que é que isso te faz ser uma pessoa tão comprometida, uma pessoa que faça isso? Não é por falta de opção, né? E o visual, tenha sempre não só cores que você trabalha, mas também a sua marca. Isso vai te identificando, isso tem a característica sua. Não deixa que isso seja por acaso e alguém precise olhar o todo para descobrir. Primeiro, quem faz isso é a salvadora de bonecas. É você primeiro que mostra ali qual é o visual da sua marca, qual é o visual das suas publicações, que elas devem ter consistência, você deve publicar todo dia. Então você apareça, você fale, você faça stories, você acabou de fazer uma boneca, tira aquela foto que a gente vem sempre falando, que não tenha nenhum fundo que fique brigando, que fique competindo com a sua boneca, nem no antes nem no depois. Então geralmente eu faço aqui sobre a base, sobre a placa mesmo de trabalho, ou então sobre uma parede neutra. Então o que é que tem que aparecer? Primeiro o resultado
resultado que você teve, que é da sua boneca, do antes e depois. E às vezes apareça mesmo mostrando essa boneca, falando dessa boneca como se fosse uma selfie com essa boneca. Ou então você fale primeiro e depois você mostra o produto sobre a bancada. Então, através de vídeo ou através de fotos. E que você tem um textinho, tem uma legenda, que fale com as suas clientes que você tem agora, com as suas potenciais clientes, por pessoas que estão ali passando pelas suas redes sociais. Então, depois de ter esse visual, ainda pensando nesses 5 tópicos de vendas, a gente precisa compreender quem é esse nosso público. Então, quando a gente for falar de clientes, eu vou voltar nisso dizendo, né? Que idade tem, por que esse cliente procure e precisa desse trabalho. Então, que a gente tenha a cada trabalho, que cada boneca é única, cada cliente também tem uma necessidade específica que a gente tem que estar de olho. E todos esses outros 4 elementos, a gente tem que estar sempre persistindo, porque a cada reforma a gente vai aprendendo. Então, 2021, pega tudo aquilo que você tem de bagagem já, seja sua mesma, o que você tenha visto, você tenha acompanhado, e faça o seu ser, o seu roteiro de salvadora de bonecas. Então, por que é que você está fazendo isso? Apareça, mostre o seu trabalho, mostre o seu antes e depois, mostre o seu conteúdo, mostre aquilo a que você se propõe, a sua história, e cite de vez em quando alguma coisa muito diferente que teve com o seu cliente. Isso vai ajudar que quem está vendo, ele possa se identificar. Às vezes ele vê uma boneca que você reformou que estava muito detonada e logo ele já vai deduzir, nossa, mas a minha não estava assim, a minha aparentemente na cabeça a pessoa vai achar que está mais fácil. E aí sim ele já tem esse impulso de procurar mesmo, porque ele sabe que ele precisa. Então é só quando ele vai procurar o seu trabalho. E tenha sempre também depoimentos, não basta a gente colocar um antes e um depois da boneca, né? Que a gente também foque em colocar qual foi o resultado para essa pessoa, principalmente agora, bonecas que você tenha feito, entregues no Natal, né? Que é uma data de expectativa, e principalmente para criança, essa espera da boneca que veio para ser reformada, a volta dela. Então peça sempre para esse cliente, se é possível, ele publicar uma foto ou mesmo um vídeo dessa criança, para que as outras pessoas também reconheçam o valor que tem uma boneca reformada, porque ela tem uma história, já tem um amor, já tem um relacionamento com a criança. Então a criança está ansiosa esperando por essa boneca, e o trabalho é muito gratificante e que vale a pena. E a pessoa que está assistindo, ela quer isso também, vivenciar isso com alguém que ela goste, que ela admire, ou se for ela mesma. Deixe sempre muito clara a sua agenda, porque às vezes você faz todo esse trabalho, a pessoa reconhece mesmo que ela, nossa, eu preciso urgente. Eu sei que eu tenho uma boneca aqui, que eu posso reformar, eu vou procurar essa pessoa, gostei do trabalho dela, gostei de tudo que eu vi, da história dela, daquilo que ela se propõe, por que ela faz isso, então eu vou levar, mas eu quero essa boneca pra semana que vem. Então, aí você vai, não, mas eu não tenho. Então, deixe sempre claro como é a sua agenda, como é que você trabalha. Essas datas especiais, como o Dia das Crianças, em que a gente tem muita procura, e também o Natal, de repente a pessoa vem 15 dias antes e já quer que você faça. Então, você tem uma lista, eu sempre deixo bem claro, são no mínimo 3 meses antes. As bonecas que são pro Natal, eu pego até o dia 30 de setembro. Então, para que você também respeite o seu tempo, a sua vida social, a sua vida familiar, e você não se atropele de tantas encomendas e que você acabe fazendo mal para sua própria agenda, né? Fazendo mal, inclusive, psicologicamente, fisicamente, e que esse tempo de chegar o dia das festas e você teve trabalhando até um dia antes para fazer isso para o cliente que não esteve atento a datas. Então, valorize a sua agenda, valorize a sua saúde, valorize mesmo o seu trabalho. Eu tô dizendo isso porque eu já fiz exatamente o contrário do que eu faço hoje, e é por isso que eu digo o que eu faço hoje e por que eu faço isso hoje. Então, nada de trabalhar até meia-noite ou mais, nada de trabalhar feriados intensamente o dia todo, uma coisinha ou outra. A gente tem sempre essa flexibilidade, né? Eu deixo um dia da semana meu livre para que eu possa atender alguma urgência. Então, às vezes aparecem uns casos muito especiais mesmo, e a gente tem que considerar isso, né? Esse trabalho tem que ser humanizado também, mas humanizado dos dois lados, tanto da salvadora como do cliente. Bom, então essa é a ideia geral dessa dica que eu quero para 2021 para mim e para vocês. Isso sobre a salvadora de bonecas. E a dica número 2 é focada no cliente. Esse cliente, a gente tem esse contato e é preciso que a gente tenha sempre um roteiro de conversa com esse contato, que a gente tenha um tratamento formal, como se você estivesse numa loja. Então, as palavras que a gente usa para esse cliente, geralmente, então eu vejo a necessidade de falar o nome desse cliente, cumprimentar com bom dia, boa tarde. Às vezes eu uso um olá, mas nada mais que isso, para mesmo que já tenha sido o seu cliente ou mesmo que você conheça, é que a gente saiba os limites dessa liberdade com falar com o cliente. Porque o foco é saber como que é a boneca, foto da boneca,
qual é a pessoa que é a dona da boneca, qual é a idade, da onde a pessoa é, combinar isso, se você vai buscar, se a pessoa vai trazer, se vai usar correio, se vai usar algum outro ponto em comum. Eu moro numa cidade pequena e as clientes que são da região, a gente tem a Associação dos Artesãos, aqui numa cidade a 30 quilômetros, então essa é a base, tanto para a pessoa levar, assim como depois buscar e levar também a boneca já pronta. Algumas vezes eu entrego pelo correio, mas às vezes não compensa por causa do frete. Então vai depender muito, porque tem peso, principalmente as bonecas que a gente coloca aí de 1,5 kg, totalmente inviável, né? Mas independente disso, você já tenha esse roteiro de como é que você trabalha, de como é que você vai entregar. E precisa conhecer a necessidade desse cliente, qual é o problema que esse cliente precisa ser solucionado, e é você que vai apresentar essa solução. Então primeiro conheça todo esse repertório, você já tem todo o embasamento de como é que você trabalha, as cores que você oferece, a sua agenda, que data que você pode entregar. E esse contato, ele não é só o antes, ele é o antes, o durante e o depois, e todas essas fases são vitais, são muito importantes para que a gente fidelize esse cliente, para que a gente consiga trabalhar assim com bons resultados. Esse antes, então, é conhecer esse cliente, ter esse tratamento formal, objetivo, mas que a gente mostre que está sempre aberto a mostrar todos os benefícios, todas as transformações que a gente oferece, e está sempre aberto a perguntas que esse cliente queira fazer em qualquer momento, em horário comercial, e qualquer momento que você esteja fazendo a reforma da boneca. Então veja quem é esse cliente, se é criança, se consegue ficar alguns dias sem. Já teve bonecas que ficam aqui mesmo esperando 3, 4 meses a reforma, mas depende da idade da criança. Se essa criança não consegue ficar muitos dias sem a boneca, você agenda o dia, o mês, o horário de pegar, e você vai estar exclusivamente para essa boneca. Você vai gastar 1 dia, 2, né, 3 dias, mas tem a data também para devolver. E a gente usa algumas outras estratégias, de enquanto isso dá uma outra bonequinha para criança, geralmente feita de pano. Então tem sempre algumas coisas que eu venho assim dando dicas aqui, principalmente vou falando também para as alunas, que é uma troca, depende da idade da criança. Mas tudo isso a gente pode combinar com esse cliente número 1, que é a pessoa que tem o contato com você. Lembrando sempre que eu gosto muito de dizer quando é cliente número 1, cliente número 2, cliente número 2 quando é criança. Só que ele é o nosso primeiro cliente, né? A gente vai ter todas as informações da necessidade desse cliente número 2 através de quem está entrando em contato com você. É lógico que antes da pandemia, quando a gente via criança, quando você se abaixa até o nível da criança, fala com ela, mostra para ela com segurança que você vai estar cuidando bem dessa boneca, você precisa conquistar essa criança. E aí o durante você tem que cumprir aquilo que você disse. Então uma das coisas é, eu peço foto antes de fechar qualquer coisa, qualquer trabalho, né, com essa cliente, quero foto, para eu fazer esse diagnóstico do que é que a boneca precisa, qual é essa transformação que vai ocorrer com essa boneca, o que é que eu posso oferecer do meu trabalho. O meu trabalho é limpeza e hidratação de cabelo e toda a parte de costura. Então isso, primeiro a gente já vai tendo um panorama da necessidade. E se eu combinei que essa criança precisa estar vendo fotos dessa boneca, eu preciso ter ali na minha agenda que eu preciso, tal dia, tal horário, mandar foto dessa boneca, como que tá sendo o passo a passo. Assim como eu gosto sempre, antes de finalizar, de embalar, mostrar foto pra pessoa e dizer que faz alguma mudança. Tem pessoas que não querem ver porque eles preferem a surpresa, né? Isso já aconteceu principalmente agora no Natal. Nem a mãe mesmo queria ver a boneca antes, mas a gente já tinha combinado couro, tecido, mandei foto, né? Mas da boneca pronta, não. E assim, sempre pergunto se pode colocar o cheirinho, se pode colocar um perfume que é renomado, que a mãe conheça, um perfume infantil, que às vezes a criança tem alergia. Nem o sabonete mesmo a gente pode colocar dentro da boneca, porque aí tem essas especificações, né? Às vezes a criança não pode. E aí sim a gente tá falando desse contato no durante, que ele é personalizado, ele é humanizado, você conhece a necessidade da pessoa e às vezes você cita alguma coisa ou não do que você já vivenciou com outras clientes. Isso dá assim uma prova social daquilo que você realmente se importa com a necessidade dessa pessoa, se você já teve boneco ou não na sua infância. Então você vai fluindo e vendo até onde você pode falar de si também como um exemplo desse relacionamento e da construção da reforma dessa pessoa. Depois da entrega, então aí vem o pós, que você vai ainda continuar com esse contato. Se foi pelo correio e você já mandou o código para a pessoa ir acompanhando onde é que tá a boneca chegou, a pessoa não deu nenhuma devolutiva, é sempre bom você, depois de uns 2, 3 dias, você entrar em contato. E aí eu vi que a peça já chegou, como você recebeu, e a criança, e aí a pessoa vai respondendo para você, e você vai ver se ela gostou ou não, né? Se precisa fazer alguma coisa ou não. É possível, principalmente quando a gente coloca peso nas bonecas, você tem que fazer um bom acabamento para que não corra o risco, e dependendo da idade da criança, de puxar e alguma parte que estava pesadinha, principalmente parte dos braços, se for essa de 3/4, de se soltar. Então você vai perguntar como chegou, e aí é a hora também da gente pedir
feedback. Então, esse feedback mesmo visual, na hora de pedir se pode mandar uma foto da criança, se você pode publicar, se é uma conversa por WhatsApp, se agradeceu por alguma coisa, se você pode printar, se você pode publicar, você pode dizer, olha, eu não vou pôr o seu nome, eu vou apagar o seu nome. Se ela não autoriza a imagem da criança, você pode não mostrar o rostinho da criança, mas o importante é que você mostre para os seus outros possíveis clientes, que você vai começar de novo, contar tudo antes, durante ou depois, que você mostre realmente que o seu trabalho tem esse resultado de transformação e que tem um resultado bom, que a pessoa ficou satisfeita. Então, é a hora de você focar no cliente que você está falando agora, mas já mostrando o seu todo, que aí ele volta também a mostrar o seu ideal lá de Salvador, por que que você faz isso, o cliente que você tem, e pensando só nesse cliente, marque datas, por que é que ele fez aquela reforma? Era aniversário da criança? Então, no ano seguinte, tem como você entrar em contato de novo, oferecer alguma coisa. Primeiro você começa mesmo perguntando pra pessoa, depois que já fez essa data, né? Depois de um ano. E a boneca, tá tudo bem? Você pode até, descolou alguma coisa, mesmo que já passou dos 30 dias de garantia, você pode oferecer um trabalho gratuito de restauração. Então isso dá mesmo essa fidelização e a pessoa percebe que você, desde o começo, você não estava só preocupada em oferecer um trabalho remunerado. Você tá comprometida com a história dela, que acaba fazendo parte da nossa história. O terceiro elemento e a terceira dica, que é a gente ter esse olhar sobre o nosso trabalho como empreendedora, que é o que sustenta o nosso negócio mesmo de reformadora de bonecas. Tudo bem, você enquanto salvadora, você tem um ideal, você tem uma história, você tem um objetivo porque você está fazendo isso não só como trabalho, mas que você tem empatia por esse cliente, pela necessidade do cliente, você tem alguma história também com boneca, isso reflete. No meu caso, eu não tive essas bonecas industrializadas e eu tenho imenso prazer em restaurar essas bonecas. Já vi uma frase de que a pessoa disse que ele sente a paz que ele não teve quando ele faz alguma coisa para que outra pessoa tenha uma paz. Eu não brinquei com boneca, esse tempo já passou, mas isso não é um trauma, isso não é uma tristeza. Eu consigo hoje resgatar histórias, fazer com que a pessoa tenha, seja ela de qualquer idade, uma boneca que foi restaurada, seja essa boneca ganhada, achada, ou mesmo uma boneca dela mesma, ou guardada na família, e que ela possa brincar de novo. Então essa brincadeira, hoje, pra mim, ela tem uma outra visão, não aquela de criança, da criança que eu fui, que não tive esse tipo de boneca, mas que eu me realizo enquanto esse prazer de criança que pode ser sentido hoje, que a gente pode ter essa alma de criança sempre vendo isso ser resgatado em uma outra criança através de foto, de alguém contando. Então essa magia, essa história que ele tem que estar muito claro na gente. Eu tô falando isso pra você e você tá vendo que isso que eu tô dizendo é verdadeiro. Então passar isso pra outra pessoa, ter essa empatia, valorizar, ele tá além do nosso custo. Mas a gente sabe que a gente tá tratando de um negócio. Eu tenho um custo físico de materiais e que a gente precisa trabalhar não só por amor, mas que a gente tenha também esse conjunto. E é isso que vai fazer sentido e satisfação pra gente estar trabalhando em algo que ele é recompensador em todos os sentidos. Então, esse sentido empreendedor é você ter plena noção de quanto é que você gasta e que você precisa ter esse retorno. Então, a primeira coisa, antes de dar o preço, você vai estar considerando a salvadora que você é, a cliente que você tem, todas as necessidades dessa cliente, mostrar para ela os benefícios, a transformação, porque ela já sabe da necessidade que ela tem. Então, você não vai falar direto, olha, essa boneca custa tanto. E a gente tem sempre uma noção de quanto custa a boneca lá na loja, uma boneca nova dessa. Então, geralmente, a gente fazendo esse preço, considerando todos os nossos custos e o lucro, geralmente fica menor do que aquela boneca que está na vitrine. Mas não tenha isso como uma base. Às vezes você recebe uma boneca, acho que eu já dei alguns exemplos aqui, bonecas tipo essas imitação da Barbie, mas que tinha uma história muito singular e que a pessoa pagou o preço quase que o dobro de uma outra bonequinha simples dessa. Mas a pessoa queria personalizada, ela queria aquela boneca, queria inclusive que implantasse cabelo, porque aquela boneca tinha uma história familiar muito importante. Então a pessoa vai pagar isso. Então não tenha como base a boneca da loja. Tenha como base a história. Eu, pelo menos, busco priorizar que eu cubro os meus custos. Eu consiga ter porcentagem de lucro. Esse é o seu preço porque ele é um preço imparcial. Ele é um preço real. Ele é um preço que às vezes você pode dar uma olhada no seu concorrente. Mas você tem todos os seus elementos. Ele está ali muito claro
e aquilo você não precisa de desconto. Se você achar que você pode tirar um pouquinho do seu lucro, né, vai depender do caso e da forma como você decidiu trabalhar o seu negócio. Mas se a gente está falando em rentabilidade, que a gente tem que ter esse olhar, a prioridade é que você cubra os seus custos, que você tenha o seu lucro e que você fique competitiva no mercado. Embora isso seja, assim, alguém profissional, é um novo mercado que está aparecendo, né, de reformadora de bonecas. Não é porque existe, nós estamos em crise, realmente, a gente sabe a situação do país que a gente está vivendo, mas esse olhar que eu tento passar para você, que é o que eu tenho, é o da história. Então é resgatar, é salvar histórias, e é isso o que vale para a pessoa. Então depois, ao final de toda essa conversa com o cliente, você vai dar o preço, né? E geralmente o cliente vai ficar espantado porque você foi dando tanto elemento de benefícios que ele fala, poxa, dá para você fazer o mais rápido possível, né? Então aí a urgência aflora mesmo. E aí você tá fazendo então aquilo que eu já falei em vários outros vídeos, você tá cobrindo seus custos fixos, variáveis e tá tendo o seu lucro. Então essa visão empreendedora de valor de custos esteja muito claro para você e que você vai gerar empatia para a pessoa. Então é desde esse contato anterior que você tem com a pessoa que você vai fidelizar essa pessoa, que ela vai voltar como cliente e vai indicar você. Então essa empatia mútua, ela pode acontecer através desses passos que você vai sempre usando. Então são essas dicas para você ir com tudo nesse ano 2021. Veja você, quem é você, qual é o seu ideal, foque na sua cliente, mostre aquilo que você se propõe, fale com ela, tenha esse contato com ela, com ele, antes, durante e depois. E você não abra mão da sua parte empreendedora, porque a gente trabalha com amor e com valor.